Shalom. Pedro era um menino esperto e simpático, filho do piloto de um navio. O pai tinha-o levado naquela viagem e, desde a primeira hora, o menino tinha conquistado a simpatia de toda a tripulação. Estava em alto mar e uma forte tempestade se aproximava. Os marinheiros corriam para amarrar os cabos e não deixar nada solto. Os passageiros, esses por segurança, tinham-se recolhido em seus camarotes. Somente o Pedro continuava brincando tranquilamente no convés do navio. Passa um marinheiro que manda o Pedro se recolher e este levanta tranquilamente os olhos para o marinheiro e pergunta: "Porquê?" "Pedro", diz o marinheiro, "não vês a tempestade? Não tens medo?" E o Pedro, tranquilamente: "Mas o piloto não é o meu pai?" Quando uma criança chora de noite e o pai e a mãe se aproximam e falam com ela, a criança se acalma quase de imediato. Porquê? Porque a sua confiança no pai e na mãe é absoluta. Olhemos o Evangelho de hoje. Por 3 vezes escutamos Jesus dizer-nos: "Não tenhais medo." O que levou Mateus a incluir este triplo convite no discurso de envio dos discípulos, que começou no domingo passado e continua neste 12º domingo do tempo comum? Vamos ter em conta que Mateus escreve o seu Evangelho nos anos 80, numa época em que ser cristão não era fácil devido às muitas perseguições pelas autoridades judaicas, primeiramente, e pelo Império Romano depois. Muita gente sentia medo de professar sua fé e de anunciar a palavra de Deus. Bastava pronunciar o nome de Jesus e isso poderia levar à prisão e até à morte. É neste contexto que Mateus recolhe algumas palavras de Jesus e as transcreve para alento dos batizados. É o discurso da missão, o discurso do envio dos discípulos. E diz Jesus: "Não tenhais medo dos homens." Diante da insegurança, Jesus deixa claro: o medo não pode impedir a realização do reino. O Evangelho não pode ficar restrito, enclausurado num pequeno grupo, acovardado entre 4 paredes, para não correr riscos ou não mexer com a ordem injusta dos senhores do mundo. A boa nova precisa ser proclamada e testemunhada com coragem a partir dos telhados de Jesus. Quer dizer, precisa chegar a toda a gente. Hoje podemos traduzir os telhados por redes sociais, por televisão, net, sei lá. Mas, mais do que com palavras, precisamos anunciar o Evangelho com nossas atitudes, com o nosso jeito de estar, com nossa ação concreta. O sistema de morte, de alienação, precisa ser transformado em projeto de vida. Precisa ser transformado em projeto de transformação, de libertação, de transformação. E isso começa por nós. E é consequência do nosso agir. Não tenhais medo da morte física. O medo paralisa-nos e impede o nosso agir. Priva-nos da alegria. Jesus convida a focarmos-nos no sentido da vida que gera libertação, vida eterna. E esse sentido nós o descobrimos no seu projeto, na sua palavra. Viver sem sentido
é morrer. A causa do reino, a boa nova, embora muitas vezes se apresente sob uma aparência de fraqueza e até de fracasso, basta recordarmos a história recente da América Latina e concretamente do Brasil, onde tantos e tantos têm perdido a vida graças ao seu compromisso cristão. Então, não é de jeito nenhum uma causa perdida. Tem o selo de Deus. Por isso, a morte é princípio de ressurreição. O sofrimento é caminho de superação. É caminho de transformação. Aconteceu com Jesus, o fracassado da cruz, que sai triunfante do sepulcro. Acontece com todos os que fazem da sua vida uma entrega, um sinal do amor de Deus pelos fragilizados e marginalizados da sociedade. Deus está do seu lado como esteve do lado de Jesus. Por isso, Jesus deixa claro: não tenhais medo do sofrimento que vem dos homens. E por uma terceira vez, Jesus diz: não tenhais medo. E aqui deixa um convite à confiança, ao abandono nas mãos de Deus, usando duas parábolas bem simples. A dos pardais, dos quais Deus cuida com desvelo, e a dos cabelos da nossa cabeça, que não cairão sem a permissão do Pai. Bem, poderíamos perguntar-nos neste momento se Deus não tem mais nada para fazer se não preocupar-se com essas coisas pequenas. Mas penso que Jesus quer dizer-nos algo bem mais profundo. Deus, em sua misericórdia, está atento à nossa situação, às nossas necessidades, aos nossos sofrimentos. E se Ele se preocupa tanto com os pardais, como não se preocupar com as pessoas? Deus nos ama e cuida de nós. Ele é um Pai, um Deus Pai e Mãe cheio de compaixão e de ternura. Não é fácil viver o projeto de Jesus. Não é fácil ser-se cristão. Jesus não promete vida fácil, nem reconhecimento, nem aplausos aos seus seguidores. Antes, anuncia dificuldades, sofrimento, oposição, perseguição, até a morte. Aqueles que o seguem, os seus discípulos, poderão ter a mesma sorte que ele teve, a sorte do Mestre. Tem sido assim para muitos irmãos nossos que se entregam de uma forma radical à construção do reino. O projeto de Jesus continua sendo uma interpelação forte ao egoísmo, ao individualismo, à opressão, à injustiça, que são as referências do mundo de hoje e que, por se sentir questionado, todos os dias inventa formas de subverter esse projeto e silenciar os seus discípulos. O pior é que muitas vezes os deixamos de iludir pelas ofertas de poder, de riqueza, de facilidade, de prestígio com que o mundo nos alicia. E quantas vezes isso é visto como um direito ou até como um benefício para o reino? O discípulo não pode ser subserviente e muito menos pactuar com as artimanhas do mundo. Jamais pode ser amordaçado ou alienado. Não nos deixeis cair em tentação, rezamos sempre na oração de Jesus. Uma frase que muitas vezes vejo aliada a mensagens de cariz mais ou menos fundamentalista. Aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar, também eu o negarei.
Soa estranha esta frase, se tivermos em conta o que Jesus disse sobre a compaixão e ternura do Pai nos versículos anteriores. Mas já podemos entender melhor se o olharmos como uma chamada de atenção para aqueles que querem viver a sua fé de forma fácil e descomprometida. E bem ao jeito de Jesus, a Igreja precisa ser serva, livre e pobre. Para ser parte da comunidade cristã, é fundamental viver o Evangelho. E o Evangelho é compromisso, é vida, é assumir as opções de Jesus. Se a vida do discípulo não estiver sintonizada com a do Mestre, algo está errado. Tal mestre, tal discípulo. O barco em que viajamos atravessa tempestades que nos angustiam, nos impedem de agir e tantas vezes nos dão medo. Mas temos uma certeza: é Deus quem está no comando do barco. Confiemos nele. Deixemo-nos abraçar por sua ternura. Deixemos que seja Ele a conduzir a nossa vida. Shalom. Vozes de paz estão-se ouvindo. Vai pela estrada o peregrino. Rios de amor estão fluindo.